Então, meus irmãos, Apocalipse 21, 9. A gente vai meditar aqui, mais especificamente, na Nova Jerusalém. Hoje nós vamos meditar e refletir na palavra de Deus em como vai ser a Nova Jerusalém, que, como nós já estudamos, é a cidade santa, a cidade celestial, a morada do povo de Deus no céu, nossa habitação na eternidade, a qual todos nós ansiamos um dia poder estar lá, e estaremos lá em nome de Jesus, porque nós somos salvos em Cristo e é promessa de Deus para nós, para cada um, para todo aquele que crê, e um dia nós estaremos lá em nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu vou lendo aqui e explicando, certo? Hoje eu acredito que a gente não vai terminar o livro de Apocalipse, porque a conclusão, que é a partir do capítulo 22, a partir do versículo 6, nós vamos deixar para a próxima quinta-feira, porque senão vai ficar muita coisa e vai ficar superficial se a gente for passar por isso muito rápido, né? Então vamos tentar entender bem o que a palavra de Deus ensina hoje a respeito da Nova Jerusalém. Então o versículo 9 diz assim a palavra de Deus: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos. Que a gente já estudou sobre isso, os 7 últimos flagelos, né? As taças da ira de Deus. Então um desses anjos que tinha uma dessas taças apareceu a João, falou com ele e disse: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito, né? João mais uma vez aqui, em espírito, não fisicamente, presencialmente, mas em espírito. Ele teve essa visão, até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então João estava preso na ilha de Patmos, mas em espírito ele foi transportado até essa montanha elevada e foi mostrado a ele a Nova Jerusalém, a cidade santa que descia do céu, que é chamada também aqui a noiva, a esposa do Cordeiro. E aí eu vou explicar mais uma vez o que eu já tinha falado na quinta-feira passada, porque geralmente a expressão noiva do Cordeiro é uma expressão utilizada para se referir à igreja. Mas como a igreja ela vai estar habitando nessa cidade, a Nova Jerusalém, é a morada dos santos, então nós vemos aqui que a cidade assume o caráter da própria igreja. A descrição que é feita para a igreja é feita também para a cidade. Tão grande é a unidade assim, entre as duas, porque vai ser a habitação da igreja com Deus, local da morada dos santos. Por isso que é chamada também de a noiva, a esposa do Cordeiro. E aí ela é mostrada descendo do céu, a gente já tinha visto isso, mostrando aqui a providência de Deus. Isso é para mostrar que é algo que vem da parte de Deus, desce do céu, é algo que Deus preparou para o seu povo, é algo que é presente de Deus, graça de Deus, vem do céu, é providência do Senhor, a morada dos santos. Por isso que Jesus falou lá em João 14, que ele disse que na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. Ele prometeu isso. E ele preparou, a nossa morada no céu está preparada, e um dia nós vamos estar nessa cidade, a Nova Jerusalém. Fala de Nova Jerusalém em alusão à cidade antiga de Jerusalém, porque Jerusalém era a capital de Israel, como os irmãos sabem, era a nação onde o povo de Deus na antiga aliança habitava, e Jerusalém era a capital. Então é uma referência a uma nova morada do povo de Deus, não mais terrena, mas celestial.
no céu. Então nós vemos aqui no versículo 11, e nós vamos começar a ver as características dessa cidade. Olha que interessante, irmãos. Diz assim: a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor, ou seja, o seu brilho, era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Essa pedra de jaspe cristalina é até descrita por alguns comentaristas como sendo algo muito mais semelhante a um diamante. É algo cristalino e uma pedra muito preciosa. Assim era a semelhança da cidade quando João viu. E foi o que ele achou mais parecido para poder descrever o tamanho da glória dessa cidade. O que ele achou mais semelhante, uma pedra preciosíssima, que brilhava de uma maneira gigantesca. E ela tem a glória de Deus, como o texto diz. Isso aqui, irmãos, é o mais importante da gente destacar nesse texto. Porque a glória de Deus está nessa cidade. Toda essa cidade santa, a Nova Jerusalém, ela é envolvida totalmente pela glória de Deus. A presença de Deus vai encher esse local, essa cidade, porque é onde nós vamos estar, e nós vamos estar na presença gloriosa de Deus. É o próprio céu, a habitação de Deus, onde Deus habita e habitará conosco. E é maravilhoso saber disso, irmãos, porque é uma promessa de Deus para nós, para o seu povo, que nós teríamos comunhão plena com Deus. Hoje nós desfrutamos disso em parte. A gente tem da glória de Deus em nós, a gente já experimenta comunhão, a gente fala com Deus, a gente o adora, a gente anda na sua presença, Ele mora dentro de nós, mas isso tudo é só algo parcial, algo que ainda não se completou. Quando chegar esse momento aqui, em que nós estivermos nessa cidade, nós vamos ser completamente envolvidos pela glória e pela presença de Deus, de uma maneira que não dá nem para imaginar, porque a gente nunca experimentou algo semelhante. Se hoje é maravilhoso, pense aí, se hoje é maravilhoso poder adorar a Deus, e se você já sentiu a presença de Deus em algum momento assim, de oração, de adoração, você sabe o quanto é bom sentir a presença de Deus, ser envolvido pelo Espírito, pela glória de Deus. Agora você imagine um dia o que a gente vai experimentar no céu. É algo indescritível e algo ininterrupto o tempo todo. É isso que nos aguarda. Versículo 12 continua: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. A partir daqui, irmãos, ele vai descrever vários aspectos dessa cidade que muitas pessoas entendem isso como literal. Quando descreve aqui, por exemplo, dos muros, das portas, você vai ver muitos pregadores pregando sobre a Nova Jerusalém e realmente descrevendo como sendo literalmente o que está dizendo aqui. Mas os irmãos devem lembrar, como a gente já tem estudado aqui no livro de Apocalipse, que é um livro que tem uma característica muito mais simbólica do que literal. Há uma probabilidade muito grande desse texto não ser literal, ou seja, não ser realmente do jeito como está dizendo aqui. Uma cidade com muros, com portões, com ruas de ouro, com fundamentos. Isso tudo é muito provável que seja uma descrição simbólica de realidades espirituais. É muito provável, pela característica do livro de Apocalipse, que é um livro cheio de muita simbologia.
Pode ser que nós estejamos errados interpretando dessa maneira? Pode ser. Nós não podemos descartar totalmente. No entendimento das coisas do fim de escatologia, nós não podemos fechar a questão, e às vezes pode ser que realmente seja literal. O que importa mais não é se vai ser literal ou se vai ser simbólico, mas a realidade do que isso representa. O que a gente precisa entender é isso. É a realidade representada por isso é que é o mais importante. Quando fala aqui de grande e alta muralha, isso é uma referência ao fato dessa cidade ter segurança, no sentido de que o povo de Deus vai estar ali na presença de Deus por toda a eternidade, seguro. Em que sentido? É algo que não muda, é algo estável, é uma realidade que vai durar por toda a eternidade. Nunca mais nós vamos ter uma situação de insegurança, de medo, algo que pode mudar, ou alguma coisa ruim pode acontecer. Não, vai ser uma situação de segurança. Essa muralha simboliza isso. Nós vamos estar guardados na presença de Deus, seguros, cobertos pelo Senhor, protegidos de todo mal que nem vai existir mais, nem pecado, nem maldade, nem nada. Essa muralha, ela simboliza como é uma cidade física. A muralha é para a segurança da cidade. Então essa muralha, Deus está mandando essa mensagem para o seu povo. Olha, vocês habitarão seguros na minha presença, para sempre, guardados por mim, usufruindo de tudo que eu tenho preparado para vocês. Basicamente é isso que Deus está querendo dizer com isso. Quando fala aqui de 12 portas, e interessante que junto às portas tem 12 anjos. Os anjos, eles têm uma função de proteção. Não sei se os irmãos lembram que quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, o que foi que Deus fez? Deus colocou um anjo na entrada, protegendo o jardim. Agora nós vemos aqui um anjo diante de cada uma das portas. Só que olha que interessante o contraste. Lá em Gênesis, Adão e Eva estavam fora do jardim e todo o restante da humanidade, querendo dizer o que com isso a palavra de Deus? Que a humanidade estava fora da presença de Deus, do que Deus tinha preparado para eles, ali um lugar de comunhão no jardim do Éden. E o anjo estava ali para impedir a volta das pessoas para o jardim, para que eles não comessem da árvore da vida, para que não morressem eternamente, é o que a palavra de Deus diz. Mas olha a diferença aqui. O anjo está na porta, só que nós estamos do lado de dentro. Louvado seja o Senhor. Nós estamos usufruindo da presença de Deus. E o fato do anjo estar ali é uma simbologia para o fato de que nenhuma pessoa desautorizada vai entrar naquele lugar. Quem não está inscrito no livro da vida não vai poder entrar. Aquela cidade foi feita para o povo de Deus. E vão haver pessoas que não vão entrar lá. Não é que realmente vai ter um anjo numa porta protegendo para alguém entrar, até porque os ímpios já vão estar condenados ao inferno. Mas isso aqui está passando uma mensagem para nós, de que não é qualquer pessoa que entra, somente aquele que crê, aquele que tem autorização, porque a porta é guardada. É isso que o texto quer dizer. E é interessante que em cada porta haviam nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Em cada porta havia o nome de uma tribo de Israel. Mostrando o que com isso a palavra de Deus? Que aquele lugar foi preparado para o povo de Deus. E aí ele fala primeiramente aqui das 12 tribos, representando o povo de Deus da antiga aliança. Cada tribo ali tem o seu nome na porta. E depois ele vai falar dos apóstolos, representando o povo de Deus da nova aliança. O que a palavra de Deus está querendo dizer com isso em outras palavras?
que todo o povo de Deus vai estar naquele lugar. Ali é a morada do povo de Deus, tanto da antiga quanto da nova aliança. Essa identificação nas portas, e depois a gente vai ver nos fundamentos, é simplesmente para dizer isso, que ali é o local onde Deus vai habitar com o seu povo. Interessante que ele diz no 13, 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Portas em todas as direções da cidade. Muito provavelmente, a palavra de Deus está querendo dizer o que com isso? Que essa cidade é uma cidade acessível. Ela tem portas em todas as direções. Todas as pessoas de todos os povos vão ter a oportunidade de entrar nessa cidade. Só que a oportunidade é hoje. Essa cidade, ela não é uma cidade que está fechada, ela tem portas, ela tem acesso, mas o acesso é pelo sangue de Cristo, é por meio da fé no Senhor, e ela tem acesso em todas as direções, porque todos os povos são chamados a crer no Evangelho e entrarem nessa cidade santa. E aí ele vai descrever agora a muralha, versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Haviam 12 portas e a muralha também tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então haviam 12 fundamentos na cidade e o nome de cada apóstolo escrito lá. O que a palavra de Deus quer dizer? A mensagem é muito parecida com a questão dos 12 nomes nas portas. Como eu falei, aqui querendo dizer os apóstolos representando a igreja, mostrando com isso que ali é o local de morada eterna da igreja, do povo de Deus. Por isso que os nomes dos apóstolos estão nos fundamentos. E interessante, por que fundamentos da cidade? Se nós olharmos o texto, por exemplo, lá de Efésios 2:20, eu vou ler aqui para os irmãos, para não citar de cabeça. Efésios 2:20 diz uma coisa bem interessante a respeito dos apóstolos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então nós somos família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Precisamos entender que há o fundamento dos apóstolos, mas Jesus é a pedra angular. O que os apóstolos construíram sobre essa pedra angular? Foi a mensagem do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, que foi confiada a eles. E eles pregaram, ensinaram as pessoas no caminho da salvação. Eles construíram o fundamento da igreja. Foram eles, ou pessoas que estavam ligadas a eles, que escreveram a escritura inspirada, que ensinaram o povo, que serve de fundamento para a igreja até hoje. Então, nesse sentido também, essa cidade, essa realidade espiritual da vida eterna, ela se fundamentou nessa mensagem do Evangelho, da palavra de Deus pregada pelos apóstolos. Basicamente é isso que o texto está querendo dizer. Uma curiosidade, aqui fala os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Se você é uma pessoa observadora, talvez você esteja pensando assim: e quem vai ser o 12º apóstolo? Porque Judas traiu Jesus. Quem será o nome desse apóstolo que está se referindo aqui? Eu não vou ousar responder isso para os irmãos, eu não sei. Tem muita gente que especula. Será Matias que foi escolhido depois? Ou será Paulo? Eu confesso para os irmãos que eu não tenho uma resposta para isso. Mas é uma referência aos 12 apóstolos. Certamente Judas não é um deles. Porque Judas traiu Jesus, foi um falso apóstolo, que apostatou da fé. Versículo 15.
aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, certo? Então imagine aqui a cidade, o comprimento e a largura, a medida é a mesma, por isso que está dizendo que é quadrangular, mas não apenas o comprimento e a largura. Mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. 12.000 estádios são 2.200 quilômetros, certo? O seu comprimento, largura e altura são iguais. Então, não só o comprimento e a largura, mas na visão também a altura. Era um cubo perfeito, nas 3 dimensões iguais, de 2.200 quilômetros. Uma curiosidade, o Santo dos Santos, no templo do Antigo Testamento, também era um cubo perfeito. Ele tinha as 3 dimensões iguais. Deus foi quem mandou fazer dessa maneira. Ou seja, por que Deus mandou fazer o Santo dos Santos dessa maneira? Era o local onde Deus manifestava a sua presença ali na Antiga Aliança, onde só o sumo sacerdote entrava com um sacrifício uma vez por ano e a glória de Deus se manifestava naquele lugar, a presença de Deus. Então, aquilo ali era uma simbologia da cidade celestial, onde Deus vai habitar na sua glória com o seu povo. E por que um cubo perfeito, de dimensões perfeitas? Para mostrar que é algo perfeito, pleno, totalmente completo, local da habitação de Deus com os homens, algo preparado com perfeição, glorioso da parte de Deus para o seu povo. Versículo 17 ele diz: mediu também a sua muralha 144 côvados, ou seja, 64 metros, medida de homem, isto é, de anjo. Só não diz aqui se é a espessura ou se é a altura do muro, mas essa medida ela é 64 metros. Essa medida, irmãos, eu esqueci de falar, de 12.000 estádios. Esse número ele é um número que ele simboliza a totalidade do povo de Deus, simbolizando o quê? Que o povo de Deus vai estar ali na sua totalidade, na presença de Deus por toda a eternidade. Versículo 18, falando do muro ainda, ele diz aqui: a estrutura da muralha é de jaspe. Assim como a gente viu no início, que o seu fulgor, lá no versículo 11, era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Algo muito semelhante a um diamante. E interessante que o muro era de jaspe, como se fosse um muro de diamante também. Porém, também a cidade é de ouro puro. Toda a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Um ouro, mas um ouro transparente, límpido, como um vidro. O que quer dizer isso? Por que a cidade é descrita dessa maneira? Por que o muro é descrito como uma pedra preciosa? Todo muro, uma pedra preciosa, cristalina, a cidade de ouro puro, como um vidro límpido. Tudo isso, irmãos, é uma simbologia para quê? Para falar da pureza, da santidade, da glória que vai ser esse local, a nossa morada com Deus. É um local de glória, de santidade, de pureza extrema. É isso que Deus está querendo dizer. Algo de uma perfeição e de uma pureza sem igual, ou seja, é o próprio céu. Por isso que ele é descrito dessa maneira. Versículo 19, aqui eu vou ler para os irmãos, mas não vou entrar muito em detalhes na explicação de cada pedra preciosa, mas vamos ver aqui a partir do versículo 19. Ele vai descrever os fundamentos da muralha. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe,
cada fundamento, os 12, é uma pedra preciosa. O segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 1/10 de jacinto e o 12º de ametista. Uma curiosidade: 8 dessas 12 pedras são encontradas na estola do sumo sacerdote. Não sei se você lembra que o sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele tem a estola sacerdotal aqui no seu peito, com 12 pedras preciosas, cada uma simbolizando ali uma tribo de Israel. 8 dessas 12 são descritas aqui. Por que essa descrição? Mais uma vez, para descrever a glória da cidade, algo glorioso, algo puro. Toda essa descrição de pedras preciosas foi mostrado o que há de mais precioso na terra, conhecido por nós, para que a gente possa imaginar essa cidade como sendo algo mais glorioso e puro e precioso que você puder imaginar. É essa cidade. É isso que Deus estava querendo dizer. Tente imaginar aí algo muito puro, algo precioso, algo lindo, algo que brilha de uma maneira maravilhosa. Essa cidade é isso. Na verdade, muito mais do que isso. Essa era a mensagem que Deus estava querendo passar para nós, para que a gente soubesse que o que Ele preparou para nós é algo puríssimo, preciosíssimo, glorioso, como não dá para a gente nem imaginar, irmãos. Mas já dá assim aquela vontade de estar lá e desfrutar disso. É isso que Deus quis passar para nós, deixar a gente com esse gostinho na boca, essa vontade de estar lá, de querer estar nessa cidade, de querer morar na presença de Deus. Lembra que a palavra de Deus diz: aquilo que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a gente não tem nem ideia. A gente só sabe que vai ser algo muito maravilhoso e muito melhor do que o que a gente pode imaginar. É o que Deus está querendo dizer aqui. Imagine algo muito precioso, muito bom. Vai ser muito melhor. Para que a gente possa alimentar a nossa esperança. E aí o texto continua. Versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas. Olha, cada porta da cidade é uma pérola. E cada uma dessas portas de uma só pérola. Pérola é algo precioso também, né? E imagine uma porta ser uma pérola completa, ser uma porta. Uma pérola geralmente é um negócio pequenininho, desse tamanho. Mas só a porta lá da cidade, cada porta é uma pérola. Deus querendo mostrar o quê? Olha, essas pérolazinhas que vocês conhecem, pequenininha, que vocês acham demais, maravilhoso, preciosíssimo. Lá vai ter pérolas gigantescas. Cada porta é uma pérola. É a maneira de Deus dizer que é algo grandioso, muito mais do que você pode imaginar ou desejar ter. A cidade de ouro puro, como vidro transparente. E olha, agora esse versículo 22 vai descrever algo maravilhoso. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Irmãos, esse é um dos versículos mais maravilhosos desse texto, na minha opinião. Não precisa de templo, não precisa de uma construção como essa, não precisa de uma igreja, como a gente chama nessa construção de igreja, ou de templo para adorar. Não precisa, porque Deus, como diz aqui, o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Deus é o próprio santuário. A gente vai estar na própria presença de Deus o tempo todo, inundado por essa presença, cheio dessa presença, e para onde a gente olhar, a gente vê a glória de Deus e é inundado por essa glória. Você não vai precisar buscar um lugar para adorar,
Você vai estar envolvido em adoração. A sua vida vai ser uma adoração. Seu respirar lá é uma adoração. Você vai andar com Deus. E hoje, a gente experimenta isso, como eu disse, em parte. A gente vê lá em João, capítulo 4, Jesus dizendo que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A nossa adoração não está limitada a um lugar. Hoje em dia já é assim. Nós andamos com Deus o tempo todo. Onde a gente estiver, a presença de Deus está conosco. Mas é algo ainda que a gente vê em parte. É algo como que ofuscado, como alguém que vê por espelho, como diz a palavra de Deus. Algo que não está muito nítido. Na época o espelho era diferente do nosso, né? O espelho não era muito nítido, era só um metal polido. Então nós vemos em parte, nós experimentamos em parte, nós andamos com Deus pela fé, mas a gente não o vê com os nossos olhos físicos. A gente sente a sua presença, mas a gente não vê. A gente fala com Ele, a gente ouve a sua voz, mas em 99,99% das vezes essa voz não é audível. É uma voz que fala ao coração. Só que no céu é totalmente diferente. Ali é a plenitude de tudo. O que a gente experimenta em parte aqui, a gente vai experimentar lá de maneira completa e total. Vamos conhecer a Deus como Ele é. Imagine, irmãos. Tente imaginar. Você vê Jesus face a face, andar com Ele o tempo todo, Ele está do seu lado, você poder conversar com Ele, você poder abraçá-lo, porque Ele tem um corpo, você sentir a sua presença o tempo todo, a glória de Deus envolver você o tempo todo. Irmãos, essa questão da glória de Deus é algo tão impressionante. Nós vemos, por exemplo, quando Isaías viu ali, numa visão, a glória de Deus, ele ficou aterrorizado, ele ficou até com medo de ser destruído, de morrer, porque a glória de Deus é algo impressionante. Quando Deus se manifestou ao povo de Israel, lá no monte, na antiga aliança, quando Moisés estava transmitindo os mandamentos para o povo, o monte fumegava, tremia todo, houve relâmpagos, trovões. Foi algo tão, assim, grandioso que o povo ficou com medo de morrer. E pediu para Moisés que Moisés falasse com eles, e não Deus, porque eles não aguentavam ouvir a voz de Deus, porque é algo glorioso. Mas isso tudo nós vamos experimentar pessoalmente. Versículo 23 diz: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não haverá sol nem lua, porque não precisa de sol e de lua. A glória de Deus, ela emite luz, a luz mais perfeita que você pode imaginar, que nós nunca nem vimos, muito mais forte e gloriosa do que a luz do sol. Se você não aguenta nem olhar para o sol, imagine como é gloriosa a luz que vem da glória de Deus. E é essa luz que vai iluminar tudo e todos. Por isso que não precisa de sol nem de lua, porque Deus é a própria luz que vai iluminar tudo. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Isso aqui é uma referência muito provável ao fato de que pessoas de todas as nações estarão representadas ali. Mesmo pessoas que tiveram autoridade aqui na terra estarão ali. E todas essas pessoas darão a sua glória a Deus, ao Senhor. Ele é quem é digno de toda a glória, de toda a adoração. Versículo 25: as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite.
só haverá dia, né? Não haverá noite mais. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Como eu disse, toda a glória e honra das nações vai ser dada a Deus. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, como nós até já estudamos sobre isso, não vou me detalhar muito. No céu não entra o pecado, não entra maldade, não entra nada impuro, só vai entrar o povo de Deus que foi santificado, lavado pelo sangue de Cristo. É por isso que a gente vai entrar lá. De outra maneira, nós não poderíamos estar lá. E isso aqui mostra de maneira muito clara a necessidade do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo na cruz do Calvário, para poder nos purificar, nos santificar mediante o seu sangue, seu sacrifício. Quando nós cremos nele, somos santificados. Nós estamos num processo de santificação da parte de Deus. A gente não é totalmente perfeito nem puro ainda, mas nós estamos sendo purificados pelo Senhor. No arrebatamento, como nós já estudamos, quando o Senhor vier nos buscar, naquele momento, nós vamos ser totalmente purificados do nosso pecado. Não haverá mais impureza, maldade, pecado, nada em nós que nos contamine. Nosso corpo será glorioso, tudo em nós será totalmente restaurado. Por quê? Porque nós precisamos entrar nessa cidade. E só entra nela o que é santo e quem é santo. Não entra nada de pecado, de maldade, somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E aqui, já caminhando para finalizar, eu vou ler só, explicar um pouco esses primeiros versículos do capítulo 22, que diz: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro, o rio da água da vida. No meio da sua praça, da praça da cidade, de uma e outra margem do rio, está o quê? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Isso aqui, irmãos, muita gente interpreta de maneira literal. Se tiver, amém, glória a Deus. Não pode ser que seja assim, não tem problema nenhum. Será maravilhoso do mesmo jeito. Mas pode muito bem isso ser simplesmente uma simbologia, esse rio da água da vida, e essa árvore da vida é um símbolo para o quê? Para a vida eterna. Querendo dizer o quê? Que nessa cidade, nessa realidade, que o povo de Deus vai experimentar a vida eterna que vem de Deus em toda a sua plenitude, de maneira completa e abundante. Lembra que Jesus disse: Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A gente já experimenta isso aqui em parte. Um dia vamos experimentar de maneira completa. Toda a vida de Deus vai ser derramada em nós, vai fluir de nós. Não simplesmente, irmãos, significa uma vida que vai durar por toda a eternidade. É isso também, mas não é só isso. Está falando também da qualidade da vida. Não é uma vida qualquer. Vai ser algo maravilhoso, uma vida plena. Num sentido de que você vai ser totalmente cheio de vida. Vida significa o quê? Se a gente for analisar o que é vida, vida significa alegria perfeita, felicidade perfeita, comunhão com Deus perfeita, amizade com Deus, paz, felicidade, regozijo. É isso que Deus está dizendo com essa simbologia, que nós vamos experimentar na presença dele por toda a eternidade. Essa vida completa, no sentido completo de
de satisfação, de plenitude de vida, que o ser humano tanto deseja, né? O que as pessoas mais querem no mundo? Que todo mundo fala e busca. É algo que o ser humano anseia. É ter uma vida feliz. Qualquer pessoa que você for conversar aí no mundo, ela vai dizer que quer ser feliz, que quer ter uma vida alegre, uma vida plena. Porque Deus colocou esse desejo em nós, por isso. Como diz lá em Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração do homem. A gente anseia por isso, a gente deseja isso, a gente quer experimentar isso. E Deus está dizendo aqui para nós o quê? É isso que eu tenho preparado para vocês. Vida eterna, vida maravilhosa na minha presença. E aí o versículo 3 diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Nós serviremos a Deus ali eternamente. Nós contemplaremos a sua face. Eu já falei sobre isso. Comunhão perfeita com Deus. Contemplaremos a sua face. Na sua fronte está o nome dele. Ou seja, na nossa testa, gravado o nome de Deus. Querendo dizer o quê? Nós somos sua propriedade, seu povo, pertencemos a Ele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. Brilhará sobre eles. A glória de Deus vai brilhar sobre nós por toda a eternidade. E aí ele termina essa parte dizendo: e reinarão pelos séculos dos séculos. Então hoje pode ser que a gente esteja sofrendo, pode ser que a gente esteja com dor, sendo perseguido, acusado de alguma coisa, injustiçado, seja lá o que for, com doença, experimentando morte, vendo pessoas morrerem, todo tipo de sofrimento. Nessa realidade aqui, não haverá nada disso. Comunhão perfeita com Deus é que nos aguarda. Reinaremos com o Senhor. Sua glória brilhará sobre nós. Então é uma existência, irmãos, mas não é uma existência qualquer. É algo maravilhoso, é algo pleno, completo, lindo, glorioso. Tente imaginar aí. Tente imaginar tudo de bom que você gostaria de experimentar. Tanto de alegria que você gostaria de ter, de felicidade, de sofrimento que você não quer ter mais. Nesse dia aqui é tudo isso que está guardado para a sua igreja. Por que Deus, irmãos, quis deixar essa mensagem para o seu povo? Isso aqui é tão importante, vou finalizar dizendo isso. A igreja original que recebeu essa mensagem aqui estava vivendo o oposto disso. O oposto total disso. Esses irmãos estavam morrendo, estavam sendo perseguidos, estavam sendo maltratados, muitas vezes passavam fome, nudez, estavam presos, eram agredidos, morrendo por causa da sua fé. Imagine só viver isso. Esses irmãos precisavam saber, eles tinham que ter certeza que aquela realidade que eles estavam experimentando não era a realidade final deles. Eles tinham que ter certeza disso. E nós também temos que ter certeza que a dor e o sofrimento que a gente experimenta agora não é a nossa realidade final. Deus fez questão de mostrar tudo isso aqui para dizer em outras palavras para nós: meu filho, fique firme, persevere, continue até o fim, mantenha a sua fé e a sua esperança, porque um dia a sua situação vai mudar totalmente. O que aguarda você é uma vida eterna na minha presença, maravilhosa, gloriosa. Então, continue, não desista, se apegue a mim, porque o que aguarda você é maravilhoso. Era isso que Deus estava querendo dizer para o seu povo. Então, meus irmãos, que a gente possa
mesmo em meio a tudo que a gente enfrenta, não olhe para essas coisas. Não deixe que seu coração estar nisso. Eu sei que é difícil às vezes. A gente coloca o nosso coração na dor, no sofrimento, naquilo que é ruim. Não coloque seu coração nisso. Coloque seu coração no céu. Toda vez que você estiver sofrendo, lembre do que te aguarda, do que Deus tem preparado para você. E lembre que vai durar para sempre, não vai acabar nunca. E eu tenho certeza que o seu coração vai se alegrar, você vai ficar feliz, e a sua esperança vai ser renovada, e você vai ter um novo vigor para buscar a presença de Deus. Então que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?